Olá, vamos falar sobre o eclipse de amanhã. Eu estou querendo falar desse eclipse, especialmente porque no Brasil vai ter muitas manifestações na rua. Eu achei muito curioso que isso vai acontecer exatamente no mesmo dia do eclipse, que, como a gente sabe, tem uma força muito grande. Amanhã é eclipse de lua nova em Virgem, e o Brasil é virginiano, sabiam? A 14 graus de Virgem é o Sol do Brasil. Então, isso duplica, triplica, intensifica o eclipse no Brasil, né? Especialmente no coletivo. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar primeiro é sobre o ciclo de Saturno. Tem uma coisa que eu percebi que é bem interessante e que eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu a semana passada, dia 12 de fevereiro, a condenação que aconteceu. Bem, Saturno, ele demora 30 anos para ir ao redor do zodíaco, de Áries a Peixes. E adivinha o que está acontecendo? Saturno está saindo de Peixes. Ele está recomeçando o seu ciclo. O que quer dizer que, quando foi que esse ciclo começou? Né? Se esse ciclo está recomeçando, então tem um ciclo de 30 anos acabando. 1988, 1989, por aí, Saturno estava começando esse ciclo que estamos acabando agora. E o que foi que aconteceu no Brasil nessa época? Assinatura, criação da nossa Constituição, minha gente. Isso é muito grande. Saturno é um planeta que ele lida com amadurecimento, com adultecimento. Está muito claro para mim que o momento que o Brasil está passando, vocês devem ter percebido, a gente está falando muito em soberania, em democracia, são 30 anos da nossa democracia, os primeiros 30 anos da nossa democracia. Olha que interessante como os planetas e a astrologia realmente se alinham com os eventos. Não é à toa que essa Constituição foi assinada naquela época, que Saturno estava entrando em Áries, estava começando um novo ciclo de amadurecimento. Estou me arrepiando aqui do lado direito, porque nós brasileiros precisamos muito disso. A gente merece. E a gente tem trabalhado duro, aos trancos e barrancos. Nós viemos de um ciclo de, primeiro, uma monarquia, né, uma colonização horrorosa, depois uma monarquia e depois uma república que virou uma ditadura. Então nós viemos com muitos traumas e muitos enganchados que impediam o nosso desenvolvimento como coletivo e também como pessoas. Então a gente ficou com a chamada síndrome de vira-lata, cunhada por Nelson Rodrigues. É o fim dessa síndrome, minha gente. Imagine que Saturno imagine que o Brasil é um jovenzinho ou uma jovenzinha melhor uma jovenzinha, né? Porque Virgem é um feminino, né? É um signo feminino. Imagine que o Brasil é uma jovenzinha de 29 anos, 28, 29, 30 anos, e chegou aquela hora de adultecer. De fato, na ciência já se sabe que é esse o tempo que o adulto demora para virar adulto de fato. É claro que os traumas e os problemas de cada pessoa, e todos nós temos, vai influenciar diferentemente o desenvolvimento, como é que a gente vai usar aquela oportunidade ali desse retorno de Saturno, né? Não é um retorno de Saturno do Brasil que está acontecendo, mas é o Saturno no céu, entrando, começando um novo ciclo. Ele está fechando um ciclo. E fechar um ciclo quer dizer começo, meio e fim. Então, a minha interpretação é que acabamos a primeira fase da nossa democracia, da nossa jovem democracia. A nossa democracia completou seus 30 anos, vamos dizer aí, seus 27, 28 anos, e adulteceu, amadureceu. Qual é a palavra que está aí pulando em todo lugar? Soberania. Nós estamos começando a compreender profundamente a nível de corpo, a nível de individual, que é uma democracia. Por quê? Por causa dos ataques que a nossa democracia tem recebido, e isso está forçando a gente a nos colocar, nos posicionar como temos nos colocado. O Brasil se colocou, o Brasil tem sido um exemplo, a Europa está admirando o Brasil, o Canadá está admirando o Brasil. Nós fomos talvez os primeiros, até onde eu vi, a dizer não ao que o Trump estava fazendo com as tarifas, dizendo não, aqui não, coração.
Então, é o fim, é um começo de um orgulho brasileiro bem estruturado, porque Saturno, né, Saturno da base, nós vamos agora passar para outro nível de democracia. Nós estamos começando, percebam isso em vocês e percebam no coletivo. Enfim, amanhã é muito importante, é um ritual coletivo. Eu falo daqui a pouco mais disso, vamos lá. O eclipse de amanhã. O eclipse de amanhã, ele vai ser de lua nova, essa é a segunda lua nova do mês. Nós tivemos uma em 23 de agosto, não é normal ter duas luas novas no mês, mas acontece de vez em quando, e isso quer dizer que tem temas daquele signo que precisam ser trabalhados. Virgem está aqui, ó, nos ajudando. Virgem, de novo, o Brasil sendo virginiano, está caindo exatamente no âmago da identidade desse país. A primeira lua nova foi a 0 grau, não foi um eclipse. Depois nós tivemos um eclipse a 15 graus de peixes, em 7 de setembro, né? No dia da independência, né? Você vê que está tudo ali muito relacionado. É uma sorte para o Brasil, né? Porque isso é um portal. Agora vai, minha gente. Confiem. E agora, amanhã, nós temos um eclipse solar parcial. O Sol e a Lua vão estar juntinhos. Em determinado momento aqui nesse vídeo eu vou colocar o mapa, tá? O mapa astral para a gente olhar mais facilmente. Sol e Lua estão juntinhos em Virgem, a 29 graus de Virgem, o último grau de Virgem. Então, quando acontecem geralmente duas luas novas na mesma lunação, no mesmo signo, né, que nesse caso é Virgem, geralmente é bem no comecinho, 0 grau, e bem no finalzinho, 29 graus, que são 2 graus intensos. Por quê? Porque o signo vem com tudo, primeiro abrindo, rasgando, entrando, vem com tudo, com energia de renovação, e a 29 graus ele vem com energia de retrospectiva. Tudo de novo, só que agora com mais experiência, com mais sabedoria para fechar. Vem os testes também. Então, de novo, amanhã, cuidado. Antes de sair de casa, faça seu ritual, chame seu anjo da guarda, vá na paz, vá na energia, na frequência do crescimento da identidade desse país. Nós vamos para cima, não para baixo. Vá com positividade, com crença em si mesmo, né? Porque é a hora dos brasileiros terem crença em si mesmos. O nosso momento, nós estamos saindo de uma juventude para entrar numa maturidade. Então, amanhã esse eclipse sendo em Virgem, no último grau de Virgem, um grau intenso, chamado grau crítico, né? Ele vem para... É um portal. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Lua e Sol vão estar juntos, conjuntos ao nó do sul. Existe um eixo chamado nó do norte e nó do sul. O nó do norte é, como o norte, símbolo do norte, né? É para onde nós vamos, é para onde a humanidade está olhando. E o nó do sul sempre representa o que precisa ser deixado para trás, mas fica ali agarrando a gente porque é mais familiar. A gente vai soltando aquilo, à medida que a gente vai soltando aos poucos, a gente vai ganhando terreno de ir nessa direção para realizar o que precisa ser realizado. Então, no nó do sul está Sol e Lua em Virgem, no nó do norte está Saturno, de novo, ainda para completar, Saturno a 28 graus de peixes, ou seja, oposto ao Virgem. Estamos aí no eixo das purificações, no eixo das limpezas, né? E o que vai acontecer é isso, uma grande limpeza kármica. E aí tem também Netuno, que está conjunto ali a 0 grau de peixes. Então, de um lado, Saturno e Netuno, e do lado de cá, Sol e Lua. A direção é na direção de Saturno e Netuno. Saturno e Netuno representam o sonho que vira realidade. Eles estando opostos, Saturno está dizendo ao Sol e à Lua, tipo assim, bora, vamos realizar esse sonho, vamos renovar, vamos renascer. E aí o que é que Virgem, né? Alguns astrólogos falam que Virgem vai nos tirar dessa uma noção de perfeição. Eu estou recebendo assim o download muito forte de que o nó do sul, que é o passado, que está ainda agarrando a gente, vai receber aí uma ajuda bem forte de Virgem,
que vai receber aí uma ajuda bem forte de Virgem, que vai organizar o passado, minha gente. Selecionar. Essa é uma energia que eu estou sentindo muito fortemente. Na psicanálise, sabe-se que a cura é uma organização da psique. É cada coisa ir para o seu lugar. É uma clareza. Se curar é limpar, é organizar, é clarear, né? É alinhar. E Virgem é um expert nesse tipo de coisa. Ele sabe como ninguém tirar o lixo, separar o joio do trigo, jogar fora o que não mais tem uso. E o que é que não mais tem uso para a gente? A não democracia, né? A não soberania. Então, o Virgem vem nesse último grau aí, intenso. Por que eu digo isso? Porque o Sol do Brasil é em Virgem. Né? Ele vem limpar o que fazia parte da nossa identidade e não fará mais. Chega dessa história de síndrome de cachorro vira-lata. Nós não somos cachorro vira-latas. Nós somos um país que foi reconhecido como o país de maior miscigenação do mundo. Isso é uma inteligência, a capacidade de criar, de misturar e criar. Eu, particularmente, acho que é que eu não vou botar o Brasil em caixinha nenhuma, uma dos grandes talentos do Brasil é esse traço da criatividade, do misturar, porque ao se misturar a gente está criando. Criar é isso, é aglutinar, é não ter medo de experimentar. Então, assim, nós vamos, meus amigos brasileiros e brasileiras, nós vamos começar a compreender isso, que nós sabemos experimentar, e o experimento precede a criação. É ele que faz a criação. Assim nós descobrimos novas coisas. O Brasil promete. Então, o que vai acontecer amanhã, a nível coletivo e a nível individual, é essa limpeza virginiana, né, do que não precisa mais. Percebam nas suas vidas, percebam no coletivo. Tem uma grande limpeza, porque é kármico. Kármico porque tudo que está na linha dos nodos é kármico. Um eclipse é um eclipse, porque toda lua nova não é um eclipse, porque toda lua cheia não é um eclipse, porque ela só é um eclipse quando ela está ali conjunta até 10 graus para frente ou para trás do eixo dos nodos, ou nódulos lunares, né, que eles vão girando para trás. Então agora eles estão em Peixes, em Virgem. Virgem é o que está sendo limpo e Peixes é para onde a gente está indo. Então a gente está indo para abrir a nossa imaginação, para transcender, criar. E Saturno do lado está dizendo, tu não vai só transcender não, tu vai realizar isso, tu vai concretizar. É perfeito, minha gente. E para trás fica, Virgem está tirando tudo. Eu amo o arquétipo de Virgem, nessa hora ele nunca foi tão necessário. Ele vai fazer direitinho essa separação do joio do trigo. A gente já está percebendo isso nas redes, com tudo que está acontecendo. Vamos lá. Então, é isso, Virgem. Seleciona, organiza, dá nova forma ao que estava disperso, desorganizados. Dá para perceber como a gente vai se organizar? A gente está se organizando. Vocês perceberam todas as artes, todas as chamativas para o amanhã? Eu já recebi aí, enfim, daqui a pouco eu falo dos aquarianos, mas eu recebi uns vídeos aí de um aquariano. O Virgem tira o excesso, né, o que não precisa mais, e a gente vai sentir uma sensação de limpeza, e uma limpeza que vem de uma simplicidade. Virgem é uma inteligência que tira o entulho. Nós estamos limpando a nossa democracia. Demos graças, honremos isso, antes de sair de casa, faça uma oração pela democracia, porque a democracia não é só fora, não. A democracia é dentro também. Quando nós nascemos, nós não, né? Mas eu nasci numa ditadura. Muitos aqui nasceram numa ditadura. E quem nasceu numa ditadura, a ditadura não era só lá fora, não. A ditadura era dentro de casa também. Todo mundo estava na ditadura. É uma energia geral. Nós estamos nos libertando aqui como coletivos, mas também individualmente. Percebam nas suas vidas quais são as ditaduras que vocês estão se movimentando para fora delas. Percebam.
em todos os níveis. A vontade que está dando e a coragem que está dando de dizer chega, não. E não está sendo tanto com violência, não. Está sendo com uma fluidez, uma certa coisa que antes dava muito medo e agora dá para fazer. Dá para fazer, a gente está sentindo, não, mas eu mereço. Chega, eu vou dizer isso, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. Então a gente está criando uma segurança, a segurança do amadurecimento. O eclipse solar parcial amanhã vai acontecer às 16h54, a gente não vai conseguir ver daqui, é mais lá para o lado do Oriente Médio, mas não importa, lá vai ser mais forte, também está precisando, né, dessa limpeza lá. Mas ele começa umas 2h pouca da tarde, por aí, 16, isso mesmo, e vai até umas 18h53, quase até 7 horas da noite. Então, eu acho que entre 2h40 até umas 7 horas da noite é um período aí de eclipse. Toda lua nova é um recomeço. Amanhã tem mais cara de recomeço ainda, porque a gente está... o 29 graus de Áries, de Virgem. O 29 graus, ele está ali pertinho do zero. É um pouquinho antes do recomeço. O que é que eu estou percebendo? O equinócio aqui seria o equinócio de primavera, né? No Brasil. Ele vai acontecer segunda-feira, dia 22. Quando o equinócio está muito próximo assim, do eclipse, aí ele intensifica o eclipse, o equinócio também se intensifica, e vejam que o equinócio não é hoje, porque às vezes ele muda, né, durante o ano, é na segunda. Então o eclipse, eu estou percebendo em vários sinais que o eclipse é a última coisa antes de, entende? É a 29 graus, ou seja, vai dar aquela viradinha de chave para poder atravessar aquela ponte. Aí o equinócio é no outro dia, né? Também no outro dia nós seremos outras pessoas. Muita coisa vai mudar amanhã, minha gente. É portal, e é portal muito grande. Então, tem mais um detalhe: o 0 grau de Libra, o 0 grau de Libra, dos cardinais, não, o 0 grau dos cardinais, Libra, Áries, Capricórnio e Câncer, não é isso? São 4 graus que eles são chamados de acesso ao mundo. O Áries é o mais forte deles porque é o primeiro. Mas tudo que acontece nesses graus são graus que acontecem não internamente, mas acontecem para todo mundo ver. São coisas que acontecem no mundo, ou explodem para o mundo, ou são mostradas ao mundo. Então, olha só, tem um processo que vai acontecer amanhã, domingo, né, no eclipse, e que isso vai, logo a gente vai ver isso claramente no mundo. Na segunda-feira vamos ver, fiquem ligados aí, fiquem atentos como é que vocês se sentem, o que é que está acontecendo na vida de vocês. Que mais? Então, do outro lado, que eu falei a vocês, Saturno e Netuno, cobrando a realização do sonho, ou seja, a missão. O que é realizar um sonho? O que é o sonho? O sonho é um desejo, uma missão que não dá para parar, é o que a alma quer, né? Então, esse eclipse, Virgem, Lua e Sol em Virgem, lá do outro lado, vai nos liberar das amarras, né? Tirar o excesso, tirar o lixo, e é um lixo kármico, que a gente precisa muito. E o que é kármico? O kármico é tudo que está antes. Então, eu vejo como uma cura aí muito forte da energia da ditadura, que foi o anterior, né? Antes desse período de 30 anos aí de Saturno, de 88 para cá, o que nós tivemos antes foi uma ditadura. É o nosso karma mais recente aí, brasileiro. Esse luto não estava feito, ele não estava totalmente feito. Interessante, eu percebi isso muito claramente, essa energia de quinta para sexta da semana passada, quando os resultados da condenação estavam saindo, né? As pessoas estavam comemorando justiça. A propósito, Palas Athena, o asteroide da justiça, está juntinho ali a Plutão no céu, né? Ele está destruindo para renovar, e ele está fazendo isso através de uma justiça. A sensação de justiça foi muito liberante, curativa, terapêutica para o brasileiro. Sim,
honrem, permitam essa justiça inebriar a gente. Porque nós todos, a ditadura não aconteceu do lado de fora, minha gente, a ditadura é uma energia, ela entrava nos corpos da gente e ela estava ao nosso redor, a gente vivia nisso, e a gente saiu disso em 88 com muita esperança, assinamos uma Constituição que foi o começo, o primeiro passo de um país que não sabia para onde ia, e com toda a coragem disse, vamos tentar isso, a gente precisa sair disso. E ficamos aí 30 anos descobrindo todas essas coisas. Vejam como tudo que aconteceu fomos nós experimentando experimentar um tipo de inteligência. Nós estávamos tentando, mesmo o que deu errado, o que saiu errado aqui, o que saiu errado ali, tudo isso éramos nós na base da coragem, experimentando, descobrindo e construindo uma democracia do zero. E nós conseguimos. Nós conseguimos. Que coisa linda, que triunfo. Que coisa, que fechamento interessante, né? Que 4 juízes votaram, né, para a condenação. Imaginem aqui que o que foi condenado foi a ditadura, finalmente. E o mais interessante é que juízes, justiça, né? A energia de... uma coisa muito importante que eu preciso falar antes que eu esqueça é que nesse país, nosso país, o Brasil, a gente ficou traumatizado muito tempo com a ideia de que a lei não existia, ou se existia, não era cumprida, a ideia de não punição. A gente repetia esse karma, a gente repetia essa fala, porque estávamos traumatizados. Não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, porque isso era o que a gente estava vivendo. A gente vivia essa energia, né, de vítima ainda. A vítima tem essa falta de esperança, né, e ao mesmo tempo conhecíamos o Brasil como país da esperança, porque eram os dois juntos, é sempre os dois, né? A falta de esperança gera mais nascimento de esperança. E aí a gente ia. É linda essa história do Brasil, né? Vamos honrar a nossa história de crescimento. Então, a lei no Brasil tem sido vilipendiada por todos nós, pela energia que veio antes, pelo karma que veio antes, né, que deixou gravado em nós, pela ditadura, que não tem lei que vai te salvar, não. Não tem ordem de prisão, não. A gente vai lá e pega e prende, a gente vai lá, pega e mata, a gente invade. Não tem lei, você está escravo. Então, nós estamos nos livrando dessa sensação de escravidão, de que há sim alguém por nós. E quem é? Meus amigos brasileiros e brasileiras? Nós mesmos, nós mesmas. Nós estamos saindo da energia da vítima, que é uma energia muito importante para sair, porque ela está no mesmo eixo da energia do opressor. É apenas pelo avesso. Só tem opressor quando tem uma vítima. Quando a vítima sai dali e ela para de se justificar e ela começa a se posicionar e a se curar, o opressor, ele desestabiliza, porque o jogo acaba. Estamos nisso aí. Saturno ajuda com isso. Ele ajuda a estabilizar, ele ajuda a botar pé no chão, ele ajuda a dizer, você tem força, faça de novo, tente de novo até conseguir. Ele é o coach que não larga da nossa cacunda, como a gente diz aqui no Nordeste, da nossa corcunda, né? Ele gruda e ele diz, eu só saio daqui quando você conseguir. Então, essa é a energia que nós estamos, né? Então, a votação, olhe como é simbólico, né? A votação, através, os atores aí que nos representavam para a gente assistir, que atuaram a nossa energia, eram juízes, magistrados. A lei mostrou o seu poder, ela funciona assim, ela não vai ceder 1 milímetro pela coisa certa. Entenderam? Então, essa ideia de que o Brasil não tem jeito e de que a lei não vale aqui no Brasil, acabou. Energeticamente ela acabou, ela morreu. É isso que nós estamos comemorando, era isso que nós estávamos comemorando, que a justiça, ela existe, ela tem valor, agora ela tem valor. Nós estávamos traumatizados pela ideia de que não. E aí, minha gente, 1 ano atrás, vem o quê? Um filme chamado Ainda Estou Aqui. Não é à toa, eu fiquei refletindo que esse filme apareceu agora. Um filme, uma história que já existia há muito tempo, antiga, um livro que já tinha sido escrito há algum tempo e que finalmente virou filme no momento certo. Esse filme só conseguiu sair, ele é simbólico, ele é representativo da energia que estava se resolvendo dentro de nós brasileiros. À medida, lembre-se,
Fora é espelho. O que acontece fora é porque foi resolvido dentro. Nós realmente nos libertamos e estamos nos libertando. E esse filme veio para dizer, a meu ver, ele podia ser ainda estamos aqui, era a ditadura dizendo ainda estamos aqui, mas agora ela pode ser falada e vista com clareza, todo mundo assistiu, o mundo todo assistiu. Então, o ano passado, o começo, olha como é simbólico, ele só apareceu porque era o começo do fim dessa energia da ditadura. Nós começamos a entrar no período do luto, né? Foi muito forte. Eu não assisti aquele filme ainda, não consegui. Eu não consigo assistir coisas de ditadura, porque eu nasci na ditadura, né? Eu vivi a ditadura e eu sei o que é a ditadura, dentro e fora. Né? Então, mas eu já sei, vamos dizer, eu sinto, as coisas que eu não preciso assistir é porque eu já sei. Né? Então, foi através da arte, né? Através da arte, só a arte, para trazer esse portal que foi esse filme. Eu estou dizendo tudo isso para vocês irem alinhando aí na cabeça de vocês que nada por acaso não, que tem uma orquestração. A orquestração não é feita lá fora, não. É a própria inteligência dos nossos inconscientes, ou o que se chama de inconsciente coletivo, né? A energia da vida, que vai alinhando as coisas. Então, assim, nós estamos de parabéns, nós brasileiros estamos de parabéns. Bem ou mal, todos, o Brasil está de parabéns porque, a despeito de todas as dificuldades, de todo o trauma, e tem muita gente que está tão traumatizado pela ditadura que não consegue nem ficar do lado certo. Né? É muito sério essa coisa da ditadura, esse trauma, é muito profundo. Vamos lá, eu ainda estou na metade aqui, minha gente, mas vamos lá. A gente vai fechar um karma coletivo, como brasileiros, que nos aprisiona, né? É a sombra da ditadura. Nada será como antes mais. Não tem como... eu confio 300% no que o céu reflete, porque essa é uma lei hermética, né? Especialmente sendo em Virgem, esse eclipse acontecendo muito próximo da nossa independência, né? Vamos dizer, da Revolução Solar, aí do Brasil. É uma reestruturação, está na hora, atingimos a maioridade, né? Estamos com 30 anos, o Brasil não é mais um bobinho, e não somos, dá para perceber em como as pessoas estão falando, né? E é uma reestruturação da nossa identidade coletiva. O Sol do Brasil é em Virgem, Sol é identidade. Brasil, uma nação, um coletivo. Nós temos cada um os nossos sóis, mas nós somos parte dessa identidade coletiva. É essa identidade coletiva que está aí num processo de cura muito lindo. Nós vamos passar por isso juntos amanhã, nas ruas. Quem ficar em casa e não puder ir vai passar da mesma forma, todo mundo vibra. Cada um sabe o que tem que fazer. Né? Nós vamos atravessar isso no formato povo. Formato povo, coletivo. Atravessar, essa é a nova fase da nossa democracia, democracia com D maiúsculo. Democracia não é um conceito abstrato, é real. Democracia é ter liberdade, é existir, é se sentir valendo, é ser ouvido. Né? Se você colocar isso na sua vida, comece a olhar a democracia não como algo que acontece fora, mas acontece nas suas relações. Né? Agora, nós somos o sol. A cura da identidade é uma cura que diz: eu sou, eu existo, eu tenho formato, eu tenho lugar no mundo, a minha essência vai valer. Né? Eu vou brilhar, porque sol é sobre isso, é a essência, a autenticidade, minha gente, não é, sabe, não é ego, não, é uma coisa muito mais profunda. Agora, nós existimos, né? Para terminar, eu quero falar do Plutão em Aquário. É muito positivo que Plutão está em Aquário, nesse momento. Plutão em Aquário é o poder que vem do coletivo. O Plutão em Aquário, ele inverte a pirâmide. Em vez da força vir de cima para baixo,
dos representantes, dos poucos em cima que tem dinheiro, que tem poder, nos mandando, nos dizendo o que fazer. Plutão em Aquário inverte isso. A força vem de baixo. Quem diz o que tem que acontecer é a base da pirâmide, é o povo, é a irmandade, é o coletivo, tá? Isso não é sobre poder para destruir, não. É para ajeitar as coisas. Aquário é sobre igualdade, é sobre respeito à igualdade. Equilibrar. E aí no outro dia eu falei, eu repostei uma coisa que um primo meu aquariano postou, ele gosta de dizer coisas quase como, assim, como se ele estivesse declamando, e ele fala muitas coisas, mas da última vez eu senti firmeza. Ele falou, eu falei, gente, olha aí um aquariano no trabalho, fazendo o trabalho da essência dele. E ele falou coisas muito interessantes. Quem quiser me pergunta, é curtinho. E ele falou, você viu que ele estava falando ali de um lugar de fala. Só o aquariano pode falar disso, né? Não esquecendo que todos temos aquário em algum lugar no mapa. Mas o aquariano de sol, de essência, né, ele falou de umas coisas ali que foram muito bem postas. E aí eu falei, aí aquariano, fazendo o trabalho. Ontem eu recebi de outro aquariano, vestido de vermelho com a camisa do CRB, convidando todo mundo para ir para a rua, não perdeu nenhuma vírgula quando ele falou, falando com categoria, né, chamando as pessoas para ir para a rua. Aquarianos, mandem ver, a gente precisa de vocês. E aquarianos de sol, aquarianos de ascendente, aquarianos de lua. Quero falar mais uma coisa, eu fui olhar o símbolo sabiano do grau 29 de Virgem. O símbolo sabiano é um conjunto de informações de sabedoria milenar, ancestral, que foram baixadas, né, muito tempo atrás, e aí tem como uma sabedoria para cada grau do zodíaco. E a de Virgem, de 29 graus de Virgem, né, fala de um homem que está numa janela com um véu, e tem um outro homem falando códigos que ele não consegue entender direito, mas que ele passa a entender, como se um véu levantasse informações que estavam ali, que são ocultas, mas não estavam claras, de repente fazem sentido e o significado delas fica claro. Então, fala de um homem que tem acesso, uma pessoa, né, a um conhecimento secreto. Isso quer dizer o quê, minha gente? A energia de 29 de Virgem fala de finalmente ver com o terceiro olho, entender o que está acontecendo, entender os símbolos, entender as entrelinhas. É primordial para a gente crescer, né, crescer tem a ver com expandir, saber um pouco mais, mas não saber na mente, saber por dentro, profundamente, a nível do coração, quando a gente cair a ficha daqui para aqui, e a gente fala, gente, entendi, saquei. Então essa é a energia que está. Então, entendem porque isso corrobora, porque o 29 graus de Virgem, com o Sol e a Lua ali, ele vai limpar o joio do trigo, a gente mesmo vai dizer, nossa, isso não era o que eu estava pensando, isso na realidade é tóxico, isso na realidade não presta, isso na realidade já prestou, mas não presta mais, isso na realidade nunca prestou, mas servia, era uma muleta e agora vai deixar de ser. Então tem um conhecimento secreto sendo libertado e liberado para todos nós, é a sabedoria. E a sabedoria, ela não pode ser revelada. Ela não pode ser revelada para uma pessoa, ela só pode ser descoberta pela pessoa. Como? Vivendo, vivenciando, experimentando dentro da experiência. Por isso que é importante experimentar, dar o passo, ir para a rua, colocar o corpo na experiência, porque ali é que uma sabedoria pode passar de informação que os outros estão me falando para algo que faz um sentido profundo interno. Aí, fechou, porque o portal é atravessado. Quando a gente tem convicção, né? O Hermeto Pascoal falava, ele era um canceriano com a lua em Leão. Olha só, o Sol e a lua dele em mútua recepção. Leão é regido pelo Sol e a lua e Câncer é regido pela lua. Então, a lua dele é em Leão
que é regido pelo Sol, e o Sol dele é em Câncer, que é regido pela Lua. Então ele tinha um borogodó interno, e ele dizia, eu me amo 100%. Eu sou 100%, né? Então era uma conversa ali integrada de um masculino e do feminino, e ele dizia, eu sinto primeiro, eu sinto, para depois eu saber aqui, e isso me dá uma convicção que é muito forte, né? Então é isso, Hermeto Pascoal, alagoano aí, maravilhoso, deuso de Alagoas, né? E então ainda tem um detalhe, amanhã nesse eclipse, quem está pertinho ali do Sol e da Lua? Mercúrio, a 6 graus de Libra. Olha só, Mercúrio rege Virgem, está ali pertinho, dando assessoria, né, na regência, e ele facilita o entendimento. Por Mercúrio, o nosso entendimento fica mais apurado, mais acurado, mais esperto, a gente consegue ver com clareza. Então, minha gente, a cura de amanhã é uma libertação, porque a gente está vendo claramente. Sabe todos os banners que foram postados recentemente, a tua piscina está cheia de ratos, né? A gente falou de todas as mesmas coisas que a gente já sabia, isso está em música faz um tempão, mas de repente a ficha caiu, a gente pensou, gente, isso não era uma música só não, isso não era um pedaço de verso não, isso era um pedaço da realidade, entenderam? Então eu queria falar disso, do símbolo sabiano, né? É uma revelação, é uma descoberta, né? O véu se levanta e a gente vê tudo nos mínimos detalhes, os detalhes de Virgem, né? Virgem, que tem um poder de análise crítica perfeito. Então, assim, tudo corrobora ali, estão percebendo, né? É clareza, é análise crítica, é autorreflexão, tá muito claro, não tem dúvida mais, isso tudo reforça, alimenta a nossa convicção do passo certo a dar. Então, amanhã, ninguém vai para a rua porque tem que ir para a rua, porque, sabe, abstratamente, como se fosse uma teoria. Não. A gente vai para a rua porque está dando muita vontade, a gente vai para a rua, o coração vai para a rua. A gente vai para a rua como o esfomeado vai para um prato de comida. Não tem outra opção naquele momento. Eu quero comer. A gente vai para a rua, não é forçado, não é influenciado, não. A gente vai para a rua com o nosso sol coletivo. O sol em Virgem tá assim, é hora, minha gente. Vamos dizer, nós somos, nós existimos. Né? Então, é outra energia, é outra. Dá para perceber nos artistas, dá para perceber nas pessoas postando. Todo mundo está postando de um lugar de convicção. De convicção, a energia não é assim, vamos porque a gente tem que ir, se a gente não for. Não. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Mas não tem outra opção, não tem outra vontade. Essa é a única vontade. O desejo é muito grande. É muito certeiro essa vontade de ir para a rua. Marte está a 29 graus de Libra, tá? E aí tem um negócio que eu, só no mapa, vamos ver, vou colocar o mapa agora aqui, tá? Vamos olhar. Vocês vão ver aí, Sol e Lua conjuntos, aí em Virgem, com o Mercúrio do outro lado o Saturno e Netuno dos quais eu falei, né, dizendo assim, Virgem, faz aí essa passagem, acorda aí esse povo todinho, porque nós estamos aqui prontos, com a faca e o queijo na mão, para realizar esse novo sonho, adentrar esse novo período, esse renascimento. Lembra que eu falei que Saturno, né, tá começando um novo ciclo. Tem uma pipa aí, bem bonita, né, entre Plutão, entre Netuno e Saturno conjuntos, Urano, e aí vai lá para o eclipse, né, é bem bonito isso, azul, né, então eles se apoiando, é tudo positivo. Tem um triângulo, também de terra aí, apesar que é de terra, né? Entre Virgem, quer dizer, não é de terra, é um triângulo de ar, que é Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, e o Sol e a Lua ainda em Virgem, mas já fazendo uma conexão, porque Virgem não é terra, né? Mas já para entrar ali em Libra, que é ar. E aí eu queria chamar a atenção aí para o Marte e a Vênus, que estão, a Vênus a 2 graus de Virgem, ou seja, em Virgem, a Vênus em Virgem, muito importante,
Por quê? Porque ela nossa, traz muito amor isso, né? É muito importante. A Vênus, ela nos toca, né? Ela faz a gente levantar e a gente vai com apaixonamento para o que a gente tem que fazer. Então, ela está fazendo um semissextil, aí ela está a 30 graus do eclipse, e do outro lado também, mais ou menos, exatamente 30 graus está Marte, né? E é de um lado e do outro. E eles, cada um está fazendo parte de um dedo de Deus, aí, que aqui eu vou mostrar esses dois quincúncios, né? O dedo de Deus é um triângulo que fala de uma situação, de um aspecto que não dá mais para seguir sem resolução. Tem que ser resolvido. E olha que interessante, a ponta de um é Marte e a ponta de outro é Vênus. Masculino e feminino, polarização. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, olha, eu não posso dizer, mas assim, eu poderia dizer que talvez tenha um milagre aí, que essa polarização ache um jeito de se integrar. Agora, eu só não posso dizer como é, e eu sei que a maioria de vocês vai dizer, oxe, isso nunca, não tem jeito não, isso. Aí eu deixo com cada um. Mas o mapa, claramente aqui, fala de um verdadeiro milagre, de uma integração. Essa crise da identidade brasileira que nós curamos amanhã com esse eclipse aí, a 29 graus de Virgem, e está amparada aí lateralmente pelas Vênus de um lado e Marte do outro. Cada um no seu dedo de Deus, ou seja, cada um servindo de ponto atuante, forte, e eles são ajudados pela cestinha galáctica aí entre Plutão, Saturno, Netuno e Urano, que são os três aí atuando, fazendo eles estão em aspectos harmoniosos, ajudando todo esse renascimento que o mundo todo está passando. Então, é muito forte, é muito forte. E aí, para completar, o quadrado ainda está aí, o quadrado cósmico, que é entre Plutão, Quirón, Júpiter, Marte, e Plutão, Quirón, Júpiter e Marte, que é o quadrado que eu falei na semana passada, que eu falei, e falando em Sol nascer quadrado, olha o quadrado que está no céu, que esse quadrado eu percebi ali no 12 de setembro, tá? Minha gente, vou chegar aqui perto do final, deixa eu ver o que é que tem mais aqui, da pipa, já falei. Pronto, e mais uma coisinha só para complementar, é que tem a Lilith aí em Escorpião, né? E a Lilith Escorpião está passando 9 meses em Escorpião, ela já vai sair daqui a pouco de Escorpião. E o que a Lilith Escorpião faz? Ajuda a cair as máscaras, a lama toda não fica escondida, porque Escorpião levanta o tapete para ver o que é que está sujo e o que é que precisa ser destruído. Destruído não pelo simples prazer da destruição, mas pela necessidade da renovação, do renascimento. A morte que vem para poder renascer. É uma limpeza também. Né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que eu cobri tudo. Como é que vocês estão se sentindo? Deixem aí comentários, perguntas, podem mandar perguntas, comentários, o que não entenderam. Foi muita coisa para cobrir, eu estava um tempão querendo falar disso. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que eu cobri tudo. Então, bom eclipse. Vão com paz, vamos para a rua na paz, nessa nova energia, confiando na nova, acreditem no que eu estou falando, nessa nova energia da identidade brasileira. Nós estamos no momento de um povo que se renova, e isso não vai parar, e isso é bom, isso é bom. O Brasil vai ter um papel muito importante no mundo nos próximos anos, né? E eu estou muito feliz, orgulhosa de ser brasileira, nós todos sempre fomos orgulhosos, mas a gente estava traumatizado, né? A gente estava sofrendo. E chegou a hora, meus irmãos, né, de pátria, da gente se renovar. Então, vamos com alegria, com a criatividade brasileira, com a esperança brasileira, com o poder do experimento, da criação, né? E vamos que vamos. Brasil, beijo no coração. Ó. Brasil!